Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, mais uma vez estamos aqui diante do Senhor, e agora, Pai, com os nossos ouvidos e corações atentos para ouvir a Tua voz. Fala ao nosso coração, Senhor Deus. Usa, Senhor, os instrumentos que o Senhor tem para que a Tua palavra, Senhor Deus, alcance o coração dos Teus filhos, ó Pai. Que ela esteja nos instruindo, nos humilhando, mostrando quem nós somos, ó Pai. Não somos nada diante do Senhor. Para que possamos, ó Pai, ter uma postura, Senhor Deus, correta ao ouvir a Tua palavra, ao pregar a Tua palavra, ao ensinar as Tuas verdades, como mesmo Paulo fala, tesouros em vasos de barro. Tem misericórdia, Senhor, do Teu povo. Fala ao nosso coração, Senhor. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Bom, antes de começar a pregação, tem que falar para o Rodrigo que tem que ser do outro lado, viu, Rodrigo? Você é canhoto, eu não. E atrapalha aqui. Tudo atrapalha para mim. É incrível. Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor em Provérbios, capítulo 14, no verso 12, dando continuidade aí à exposição, do livro de Provérbios. Diz assim a palavra do Senhor: há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. E a gente vai perceber, como falamos anteriormente, que o centro do poema, dessa subunidade, vai do verso 8 ao verso 15, se encontra entre os versos 11 e 12, que diz assim: a casa dos perversos será destruída, mas a tenda dos retos florescerá. E como sempre Salomão faz nos seus provérbios, percebe que nessa transposição aí, nesse centro aí, que seria o centro dessa subunidade, há uma relação aí de continuidade, que se faz no verso 13. E a gente vai ver isso aí, apesar do centro da subunidade ser o verso 11 ou 12, ele continua, ele faz uma relação muito direta, a gente vai ver aqui com o verso 13. As pessoas que estão ouvindo a pregação hoje, a nossa igreja está há muito tempo trabalhando o livro de Provérbios, e como a gente tem dito, ele é construído através de paralelismos sinonímicos que se manifestam muitas vezes de forma inversa, O primeiro verso combina com o segundo verso do próximo versículo, O último verso do versículo anterior combina com o primeiro do versículo posterior, e assim vai. E aqui a gente tem essa estrutura. E no centro dessa subunidade, que vai do início ao fim, seguindo esse padrão, falando de um mesmo tema, porque muitas vezes dá a impressão de que os provérbios estão soltos. Não, mas eles estão extremamente ligados. Os versos 11 e 12 é o centro do poema, ou seja, é o ensinamento ou a verdade que toda a subunidade quer mostrar. Então toda essa subunidade quer mostrar, quando começa lá no verso 8, dizendo assim: a sabedoria do prudente é entender o seu próprio caminho, mas a estultícia dos insensatos é enganadora. Os loucos zombam do pecado, mas entre os retos há boa vontade. O coração conhece a sua própria amargura, e da sua alegria não participará o estranho. Verso 13: até no riso tem dor o coração, e o fim da alegria é tristeza. O infiel de coração dos seus próprios caminhos se farta, como do seu próprio proceder o homem de bem. O simples dá crédito a toda palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. A conclusão de tudo isso: a casa dos perversos será destruída, mas a tenda dos retos florescerá. É interessante porque a conclusão
nessa estrutura poética, não está no final, como num texto argumentativo, propositivo, como nas cartas. Mas por ser um texto poético, a centralidade, ou seja, a conclusão final dele, aqui, nessa construção, está no meio do poema, na unidade central, ou seria no ponto de interseção daquela estrutura quiasmática, que representa como se fosse um X. O meio é o ensino que ele quer dar, ou seja, a conclusão de todas as coisas que ele falou ali nessa subunidade. Então, diante disso tudo, nós vamos começar a expor o verso 12. E nós vamos nos lembrar que o tema geral do capítulo 14 é vivendo em sabedoria, e ele é separado em subunidades. Aqui nós temos a segunda subunidade, se eu não me engano. E nessa subunidade, o subtema, ou seja, o tema que está ligado ao tema maior, que é vivendo em sabedoria, é não andando pela vista. Do verso 8 ao verso 15, o tema aqui, que é um subtema ligado ao tema principal, vivendo em sabedoria, é não andando pela vista. Porque o crente não anda pelo aquilo que vê, mas anda pela fé. E aí, quando nós falamos da introdução dessa subunidade, do capítulo 14, que o verso 11, juntamente com o verso 12, representam o centro da estrutura do poema dessa subunidade, e isso significa que a mensagem que se quer passar com toda essa subunidade está aqui nesse centro do poema, que diz que o aparente sucesso dos perversos, que vivem de acordo com as suas próprias concepções, a partir daquilo que acham certo, redunda em morte terminal. Esse é o centro da estrutura quiasmática, que vai nos dizer que o homem perverso, insensato, está caminhando para a morte. E dentro dessa perspectiva, o verso 2 também adverte o crente, o discípulo, a não andar segundo as aparências. E ele apresenta claramente o motivo para isso. Há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. E aí nós vamos perceber que o verso, dentro dessa estrutura, o verso 12 está ligado de forma quiasmática ao verso 11 pela expressão reto. Há caminho que parece ao homem direito, mas ao cabo dá em caminhos de vida. Essa palavra aqui, direito, é a mesma palavra que foi traduzida no verso 11 como reto, mas a tenda dos retos florescerá. Essa palavra no original significa yachar, que foi traduzida também no verso 12, agora não por reto, mas por direto. E não somente essa relação é feita por essa palavra, mas também pelo conceito de extermínio e morte. Nos versos 11a, a casa dos perversos será destruída, com a relação quiasmática no verso 12b, mas ao cabo dá em caminhos de morte. E esses dois versos, eles se ligam ao verso 13 pela palavra-chave fim. É tudo o mesmo campo semântico, que no original significa aharit, que foi traduzido no verso 12 por ao cabo, mas que é traduzido no verso 13 por fim. E aí nós vamos perceber que esses três versos estão interligados. E seria mais ou menos assim dentro da perspectiva geral da subunidade. A casa dos perversos será destruída, porque seus caminhos, que parecem direito aos seus olhos, são caminhos de morte. Por isso, em seus maiores deleites, a dor em seus corações, sendo o fim dessa efêmera e falsa alegria, profunda tristeza. Seria mais ou menos essa paráfrase aqui. E por que eu chamo aqui de efêmera e falsa alegria? Porque ela está associada ao pecado ou a coisas transitórias, tesouros que se desfazem e que os insensatos colocam o seu coração e a sua esperança. E é nessa perspectiva que ele diz assim: há caminho que ao homem parece direito. Esse provérbio aqui, ele usa a metáfora de uma jornada para advertir aos jovens acerca de avaliarem a sua própria
a sua própria conta as consequências do seu estilo de vida. E aí você vê lá no verso 15, capítulo 12 de Provérbios: o caminho do insensato aos seus próprios olhos parece reto, mas o sábio dá ouvidos aos conselhos. Esse verso, ou seja, Salomão aqui está chamando, vamos dizer assim, o seu filho, como nós vimos inicialmente no livro de Provérbios, a prestar atenção na sua vida, a olhar o caminho que ele está andando, a perceber as consequências das suas atitudes, das suas decisões e do seu estilo de vida. E é bem interessante nós percebermos que em Eclesiastes, Salomão ali chama o jovem a aproveitar a sua mocidade, mas o lembra que tem que responder diante de Deus sobre todas as suas ações. Abra aí Eclesiastes capítulo 11, verso 9 e 10. E por isso aqui nesse verso, em Eclesiastes, implicitamente o chama a aproveitar da primavera da vida sob o temor do Senhor. Quando ele diz assim: alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreia o seu coração nos dias da tua mocidade, anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração e agradam aos teus olhos. Sabe, porém, que todas essas coisas Deus te pedirá contas. Afasta, pois, do teu coração o desgosto e remove da tua carne a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. Perceba que esse é o contexto aqui desses versos. Até no riso tem dor o coração, e o fim da alegria, a tristeza. Mas quando nós olhamos para o verso 12, perceba que nesse verso a retidão, o que é direito, é julgado por um padrão de comparação em relação ao objeto que se supõe ou se acredita ser direito. Há caminho que ao homem parece direito. Bruce Waltke, ele sugere uma tradução que fica bem mais clara dessa comparação, quando ele diz assim: há um caminho que é direito segundo o julgamento de uma pessoa. Ou seja, há um padrão aí que se segue. E que padrão é esse? Segundo o texto aqui, é um padrão que parece direito. E é interessante nós até entendermos o significado, a carga semântica que existe por trás dessa palavra no contexto bíblico, principalmente aqui no contexto de Provérbios. Essa palavra que é no original yashar, direito, reto, é interessante que ele costuma ser usado como um caminho, que é derek no original, como nós estamos vendo aqui. Isso reflete um sentido figurado de um comportamento ético, o caminho de alguém que não se desvia daquilo que é considerado correto e que por isso conduz ao sucesso. E é interessante perceber que essa palavra aqui no original, que foi traduzida por caminho, no seu significado original se refere literalmente a um caminho batido e gasto de tanto andar nele. Por isso que ele se refere figuradamente a ações e comportamentos do homem, o qual segue o caminho dos justos ou o caminho dos ímpios. Uma outra coisa interessante que ajuda no sentido que o autor sagrado quer dar é a palavra aqui homem, que foi traduzida pela palavra ish, que significa homem. E é interessante porque quando se usa essa palavra nas escrituras, ele está fazendo uma distinção muito nítida, muito clara entre o ser humano e Deus. E aí você pode entender com o uso dessa palavra que o caminho que ele está trilhando, ou a vida que ele está levando, é fruto de sua compreensão e entendimento das coisas. Ou seja, é o caminho do homem que não representa o caminho de Deus, nem a sua sabedoria. Matthew Henry, ele dá uma contribuição interessante nesse verso, quando ele diz assim: aqui temos uma explicação sobre o caminho e o fim de muitas almas que se iludem. O seu caminho é aparentemente bom e lhes parece direito. Eles se alegram com a ideia de que são como deveriam ser, de que suas opiniões e costumes são bons, e que isto os confirmará.
o caminho da ignorância e do descuido, o caminho do materialismo e dos interesses terrenos, o caminho da sensualidade e dos prazeres da carne, parecem direito para os que neles andam. E muito mais o caminho da hipocrisia da religião, das realizações externas, das reformas parciais e do zelo cego. Eles imaginam que isto os conduzirá ao céu. Eles se lisonjeiam aos seus próprios olhos com a ideia de que tudo estará bem no final. É interessante porque às vezes quando nós lemos não conseguimos perceber essa riqueza de detalhes, que quando nós vamos para uma pesquisa ou exposição ou procura mais profunda, a gente consegue perceber claramente que o texto está mostrando aqui o caminho que o homem trilha e o caminho de Deus. E mais uma vez Provérbios vai mostrar esses dois caminhos: o caminho da justiça, da verdade, e o caminho da insensatez, da estultícia. Esse assunto é tão importante, é central aqui no livro de Provérbios, que lá no capítulo 16, no verso 25, ele repete essa mesma ideia, quando diz assim: há caminho que parece direito ao homem, mas afinal são caminhos de morte. E qual é o resultado disso? Ele vai mostrar: mas ao cabo dá em caminhos de morte. Essa expressão aqui que ele usa se refere ao resultado, aquilo que acontece depois, a ideia de um futuro, à luz do qual tudo será avaliado. O verbo aqui está nos dizendo que o fim do caminho que segue o entendimento humano das coisas e despreza a sabedoria divina, os mandamentos e os preceitos do Senhor levam à morte. É isso que ele está dizendo por trás. E ao usar o plural caminhos, ele está identificando um caminho que considerava correto em seus vários comportamentos, que na verdade são tortuosos e pecaminosos, e que o livro de Provérbios mostra isso claramente. Como por exemplo em Provérbios capítulo 2, verso 12 e 13, quando diz assim. É interessante quando você analisa, estuda o livro, porque ele fala de um caminho que tem várias vertentes. Um caminho, né? Como aquele ditado que todos os caminhos levam a Roma. É essa a ideia. É interessante que na antiguidade isso era de uma certa forma era verdade. Nas regiões ali onde Roma dominava, né? Ali no Império Romano, né? Em cidades provinciais da Ásia, eles faziam estradas e pavimentavam essas estradas com o objetivo de facilitar, né, esse comércio, as ações militares, né, e toda essa ligação entre essas cidades e Roma. Por isso ele diz, o ditado é: todos os caminhos levam a Roma. E essa é a ideia aqui. É um caminho, que Provérbios vai mostrar dois caminhos. Um caminho, mas com várias vertentes. E a Bíblia mostra isso, né? Em outras palavras. Eu até vou citar mais à frente: larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. Veja aí Provérbios capítulo 2, verso 12 e 13. Para te livrar do caminho do mal e do homem que diz coisas perversas, dos que deixam as veredas da retidão para andarem pelos caminhos das trevas. Provérbios capítulo 3, verso 31. Veja aqui: não tenhas inveja do homem violento, nem sigas nenhum de seus caminhos. E Provérbios 16, 2. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Há caminhos que ao homem parece direito, mas dá em caminhos de morte. E por que dá em caminhos de morte? Porque não representam o caminho do Senhor, não representam a sabedoria divina. E como resultado disso, o seu fim é a morte. Supõe-se que antes da queda, o homem, não é que ele conhecia tudo,
mas ele iria conhecer a Deus pelo seu relacionamento com Ele e com a natureza, a revelação natural. A Escritura diz que antes da queda, o Senhor constantemente, ao final, na viração do dia, se encontrava com o homem. Algumas pessoas dizem que era ao final do dia, outros dizem que aquele ali era o sétimo dia, o dia do Senhor. Mas sendo uma coisa ou outra, o homem antes da queda ele foi criado e tinha capacidade de conhecer a Deus, naquilo que o homem pode conhecer a Deus, muito mais do que nós hoje, em todos os aspectos da sua revelação. E ele teria capacidade de, com o relacionamento dele com Deus, conhecê-lo e crescer na graça dele, se aperfeiçoar. Mas com a queda isso foi destruído. É a natureza pecaminosa, o homem desassistido pela palavra de Deus, ele sempre vai desejar o mal. E aí as pessoas pensam assim: o mal é o crime. Não é o mal o crime, porque a imagem de Deus não foi tirada totalmente do homem, mas ele sempre vai pensar o mal, porque ele vai pensar contrário a Deus. Ele vai criar uma teologia que é uma teologia distante de Deus, que revela um Deus falso. Se ele tiver que escolher um caminho, ele vai escolher um caminho, até um bom caminho, da honestidade, da retidão, mas desassistido de Deus. Então é uma honestidade, uma retidão enganosa, egoísta, pecaminosa. Essa é a condição do homem. Esses caminhos só podem levar à destruição, ao fim, como deixa claro o livro de Provérbios. Lá em Provérbios, abram aí, capítulo 2, 18. Porque a sua casa se inclina para a morte, e as suas veredas para o reino das sombras da morte. Provérbios capítulo 10, verso 2. Os tesouros da impiedade de nada aproveitam, mas a justiça livra da morte. E Romanos capítulo 6, verso 21. Naquele tempo, que resultado colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. E o que nós estamos vendo aqui, uma vez que a morte é o fracasso final, esse desenlace demonstrou que o seu caminho era o oposto daquilo que ele considerava bem sucedido. E aqui nós vamos perceber que a segurança e o destino de uma estrada, ou seja, de um estilo de vida, nem sempre são aquilo que aparentam ser. Por isso, como eu citei anteriormente, o Senhor Jesus, lá em Mateus capítulo 7, verso 13 e 14, diz assim: entrai pela porta estreita, larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos que acertam com ela. O que a Escritura está dizendo aqui? A Escritura está nos dizendo que há muita facilidade para se perder, que é muito fácil você trilhar um caminho errado, e que é difícil e penoso o caminho da justiça. E é interessante porque muitos irmãos sabem que eu fui militar muito tempo, e minha esposa diz que eu ainda sou, e eu sou mesmo. E é interessante porque a vida militar, ela é muito semelhante à vida cristã. Por quê? Porque apesar do que dizem, né, o militar não tem descanso, né, normalmente, principalmente em tempo de guerra, não tem tempo ruim, é isso que eles falam, né, e as melhores coisas são as piores. O que eu quero dizer com isso?
Tá? Porque o militar, ele ama o combate, ele ama viver aquela vida, e aquela vida é uma vida de dificuldade. E aí quando você está no meio de uma tropa assim, aí você está indo para um determinado lugar para combater, e aí eu quero voluntários, todo mundo levanta a mão, todo mundo levanta a mão, porque apesar deles não gostarem da guerra, né? Ninguém gosta, eles amam o combate. Foi para isso que eles foram formados. E a nossa vida cristã é assim. Nós em Cristo Jesus fomos formados para a guerra, para o combate. Não é à toa que Paulo usa essa expressão lá em Efésios capítulo 6. E que combate é esse? Que guerra é essa? É a pior guerra, a mais sangrenta, a mais terrível, a mais inescrupulosa e injusta guerra que existe, que é a guerra contra o nosso inimigo. Mas é interessante, injusta porque estou falando do lado dele, não do nosso. Mas é interessante, sabe por quê? Porque nós somos vencedores em Cristo Jesus. O Senhor nos dá a vitória. E essa vitória nos é garantida. Por isso que a vida cristã é difícil nesse mundo. Veja o livro de John Bunyan, 2 livros muito interessantes, o Peregrino e a Peregrina no seu paralelo, mas aquele que Jornada para o Inferno. Eles vão falar da situação do crente nesse mundo, da luta, apesar do prazer, apesar da alegria em viver a vida cristã e lutar essa vida cristã diariamente, as dificuldades e obstáculos são imensos. Mas ele não se importa com isso. Por isso que as metáforas da Escritura é com relação a militares, atletas, lutas, como aquelas lutas que tinham lá dos gladiadores, lá naquele teatro, anfiteatro romano, porque aqueles homens amavam fazer isso e davam a sua vida por isso, se limitavam, se restringiam para atingir um objetivo. E a vida cristã é assim nesse mundo. Nós fomos chamados para combater, e a nossa vida é um combate diário. Você pode não ter problema nenhum ao seu redor, uma família excelente, uma igreja ótima, mas dentro de você há uma convulsão, uma revolução. Existe 2 pessoas, vamos dizer assim, lutando uma contra a outra. Você está constantemente lutando com a sua própria natureza, com a sua carne. E o Senhor nos chama a mortificar essa carne. E mortificar essa carne significa um caminho que eu tenho que trilhar, que é um caminho difícil, que é um caminho que não parece direito ao homem natural, mas que é um caminho santo, e é um caminho de vitória. E por que essas imagens? Porque o caminho da facilidade quase sempre, vamos dizer aí 90% das situações, quase sempre não é o caminho do sucesso, e muito menos o da santidade. E essa é uma estrada tão enganosa que ela certamente conduz à morte, como aquela estrada que indica isso claramente, porque parece direito. E por que isso? Porque parece direito, porque por ser um caminho enganoso. Esse engano se dá porque há um conflito entre a percepção humana limitada e obscurecida da verdade e a constituição da realidade propriamente dita. Só lembrar a construção que Salomão faz aqui ao citar o homem, o caminho que ao homem parece direito,
usando uma palavra que distingue o homem, a humanidade da divindade, ou seja, é um caminho essencialmente humano, é um caminho desprovido da revelação. Por quê? Porque o homem natural vê as coisas pelo prisma de uma humanidade desligada de Deus. Ele é um ateu prático. E o que é um ateu prático? Existem muitas pessoas aí que dizem que acreditam em Deus, muitos cristãos, né? A gente leu isso no Catecismo Maior, quando estávamos fazendo ali o estudo da nossa escola dominical, dos 10 mandamentos. Ateu prático, cristãos que são ateus práticos. Por quê? Porque vivem conforme o mundo, porque vivem de conformidade com o mundo, como se Deus não existisse. E é muito fácil a gente viver assim no mundo de hoje. Eu me lembro há muito tempo atrás que o reverendo Alfredo pregou certa vez na igreja. Eu peguei isso em fita cassete para ouvir, faz tempo, sobre oração. Ele estava falando de um jovem que orava todo o tempo. Ele saía de casa, orava. Se ele ia fazer alguma coisa, ele orava. Quando ele voltava para casa do trabalho, ele orava. Por mais que pareça isso exagerado, porque oração não significa você somente se ajoelhar num determinado lugar, tá? Um lugar reservado onde você está orando. Não é só isso, é isso também. Mas oração é quando a sua mente, porque a nossa mente está sempre ligada a alguma coisa, ligada a Deus ou a esse mundo. E na nossa mente, você não precisa fechar o olho para isso, né? Nós ali estamos com a nossa mente ligada ao Senhor, nos seus mandamentos, como diz Paulo, andando em espírito. Isso é andar em espírito. A minha cunhada diz que eu sou maluco, porque eu ando falando na rua. Eu não consigo pensar de voz calado, eu gesticulo e pareço um louco mesmo, muitas vezes, que eu gosto de pensar assim. E quando nós pensamos, se nós estamos pensando nas coisas de Deus, ou refletindo sobre essas coisas, ou pedindo, ou clamando, nós estamos ali demonstrando que estamos andando em espírito. Porque tudo que nós fazemos, nós estamos pensando no Senhor. Porque não é assim? Alguém chamou você para fazer um trabalho diferente do seu trabalho, você fica pensando, puxa, como é que eu vou fazer isso? Poxa. Aí tem como é que se diz? Aquela expressão antiga, né? De uma voz positiva, você afirma, me esqueci como é que chama isso. A pessoa falar alguma coisa, né? Não, eu vou conseguir. Pensamento positivo. O nosso pensamento positivo é Deus. A nossa mente tem que estar com Ele. Se você vai fazer alguma coisa que vai demandar um esforço, uma capacidade, né, fora da sua realidade, não que dentro da sua realidade você não precisa da ação de Deus, ou do auxílio de Deus, mas é algo diferente, você se sente assim, às vezes tímido diante daquela situação, você ali não precisa nem fechar o olho. Não é que você não possa fechar, mas às vezes a gente não pode fazer isso. Está dirigindo, ou está ali num determinado ambiente, e aí você, naquele momento, você está orando, Senhor, me capacita para isso. A Escritura aqui está dizendo que um homem que vive pelas suas próprias concepções, ele anda de conformidade com aquilo que ele acha que é certo. E há um conflito entre o homem, entre essa percepção limitada e obscurecida da verdade e a própria realidade, porque ele não consegue ver Deus nas coisas, ele não considera Deus na sua vida, ele não entende que não somente as suas capacitações, a sua vida como um todo, os seus caminhos devem ser não somente orientados, mas conduzidos por Deus, e acha essas coisas
loucura. E o apóstolo Paulo diz isso lá em 1 Coríntios capítulo 2, verso 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. São pessoas que vivem por suas próprias forças e concepções, não andam em integridade de um coração que teme ao Senhor. Eles são a sua própria lei, não se submetem à lei de Deus e nem às suas exigências. E Provérbios vai dizer assim no capítulo 10, verso 9: quem anda em integridade anda seguro, mas o que perverte os seus caminhos será conhecido. O homem que anda segundo as suas concepções, ele dá passos, e dá passos largos muitas vezes, mas ele não vai chegar a lugar algum. A palavra de Deus diz que a casa do perverso é aniquilada. E por que ela é aniquilada? Porque ela é construída sobre a frágil fundação do conhecimento humano, ou seja, da epistemologia humana, aquela verdade acessível à visão humana. Quando a gente fala em epistemologia, nós vamos nos remeter à filosofia. A epistemologia também é reconhecida como teoria do conhecimento humano, que estuda o conhecimento humano, como ele adquire um conhecimento, como ele chega ao conhecimento, como se dão os processos de obtenção e formulação de conhecimento. E, em geral, esse ramo da filosofia despreza o conhecimento religioso. E somente Deus é onisciente, onipotente, conhece o verdadeiro caminho que conduz à vida, porque é o caminho que Ele fez. A realidade como é de fato. Mas dentro desse conceito, o que causa admiração é que muitos que se dizem cristãos não estão preocupados e interessados em saber a vontade e os preceitos de Deus quanto às suas vidas. E quando conhecem, desprezam esses conceitos. E muitas vezes esse desprezo não é algo repugnante. Não, isso aí é balela. Não, nenhum crente consciente faz isso. Mas quando nós achamos melhor fazer assim do que fazer assado, como a Bíblia está dizendo. E aí, como a gente fala muito sobre família, né? Que é melhor disciplinar os filhos assim, e não como a Escritura diz. Nós estamos desprezando o conhecimento de Deus. São pessoas que buscam no mundo e na ciência, na psicologia moderna, novos comportamentos e concepções, as verdades pelas quais essas pessoas devem viver. Nós precisamos entender, e não só entender, mas falar isso ao mundo, que a palavra de Deus tem todas as respostas para a vida do homem, em todas as suas dimensões, e que qualquer tipo de ciência ou conhecimento humano deve sempre levar em conta, ou ter como fundamento, a revelação divina. Mas o que nós vemos hoje é uma ciência e conhecimento humano que desprezam a revelação da palavra de Deus, e ao desprezar essa palavra, nós vamos ver homens dizendo que sua origem está em animais irracionais. O evolucionismo, enquanto a Bíblia diz que nós somos a imagem de Deus. Olha que discrepância. E não só nessa área, na área da sexualidade. Hoje a sexualidade não é mais uma questão de alma. O homem nasce homem, com uma alma de homem. A mulher nasce com uma alma de mulher. Mas é questão de comportamento. E aí, dentro desse conceito, nós temos a abominação, né? Ou seja, o comportamento abominável, aceito como bom e normal, que é a homossexualidade, que é contrário a tudo que existe de certo e direito no comportamento humano sexual, e que Deus classifica esse comportamento como desonra, paixão infame e torpeza, como diz Romanos capítulo 1, verso 24, 26 e 27. E não só isso, nesse próprio texto de Romanos, ele diz assim, que
como consequência de mudarem a verdade de Deus pelo erro, nós temos um conceito alienígena de família. E muitos de nós têm se pautado pela moralidade do mundo, sem levar em conta outros aspectos também, como a justiça e o direito natural. E eu aqui quero dar uma interpretação a esse direito natural, que é um conjunto de normas e direitos incorporados ao homem, que tem seus valores estabelecidos pela ordem divina, a consciência do homem, aquilo que é certo e o que é errado. Por isso nós estamos vendo hoje aberrações jurídicas e morais que têm surgido em nossos dias, como legalização de drogas, aborto, vitimização de criminosos, sexualidade precoce, mudança de sexo incentivada entre jovens e crianças. E isso tem se alastrado pelo mundo afora. Por quê? Porque eles estão abandonando o caminho do Senhor. A humanidade está fora do alcance, ou seja, a verdade, melhor dizendo, está fora do alcance da humanidade finita. E é o Senhor, é o próprio Deus, que vai nos revelar o caminho certo, através, no contexto aqui de Provérbios, seu mestre sábio, apóstolos e profetas inspirados por Deus, que é a própria palavra de Deus. E nós, como discípulos, como esse jovem aqui, Absalão, como Roboão, que é essa imagem que nós temos aqui, Salomão instruindo seu filho, deve aceitar esse mandamento, essa instrução, essa revelação pela fé. Como Provérbios vai nos dizer, Provérbios capítulo 3, verso 7, quando diz assim: não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Abra Provérbios capítulo 30, versos de 1 a 6. Veja o que diz a palavra do Senhor aqui. Palavras de Agur, filho de Jaque de Massá. Disse o homem: fatiguei-me, ó Deus, fatiguei-me, estou exausto, porque sou demasiadamente estúpido para ser homem. Não tenho inteligência de homem, não aprendi a sabedoria, nem tenho conhecimento do santo. Quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos dos seus punhos? Quem amarrou as águas da sua roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome? Qual é o nome do seu filho, se é que o sabes? Toda a palavra de Deus é pura. Ele é escudo para os que nele confiam. Nada acrescente às suas palavras, para que não te arrependa e seja achado mentiroso. Dentro desse contexto da excelência da palavra, da instrução, da acertabilidade, ou seja, da perfeição da palavra de Deus, porque é a palavra de Deus inerrante, infalível, é a autoridade em todos os séculos e pelos séculos sem fim. Nós vamos perceber que esse provérbio, a importância dele, vai ser medida também aqui pela repetição lá em Provérbios capítulo 16, 25, como nós já lemos: a caminho que ao homem parece direito, mas afinal são caminhos de morte. E são caminhos de morte porque são caminhos trilhados pelos pés dos homens, construídos pelas suas próprias mãos, não pela mão do Criador, não pela mão do Senhor, não pela mão do Todo-Poderoso, de Deus, Criador de toda a humanidade e de todas as coisas. E eu acho interessante, porque tem alguns textos da Escritura, que quando o homem quer se sobrepor a Deus, como nós vemos em Jó, e vemos lá no capítulo 8 de Salmo, a primeira coisa que Deus coloca entre ele e a criação. Quando ele diz assim: Jó estava querendo medir a justiça de Deus na sua vida, e Deus estava trabalhando na vida dele para isso, aperfeiçoá-lo. Ele era bom demais, e ele precisava reconhecer quem realmente ele era. E ele diz assim: Jó, onde é que você estava quando eu estava dando nome a cada estrela, traçando os limites do universo? É interessante, né? Porque às vezes a boçalidade
mostra quem nós somos, né? Deus não é boçal. Mas por que eu estou falando isso? Porque às vezes nas nossas discussões, nós estamos discutindo com alguém, não porque eu sou isso, eu sou formado aquilo, eu sou, né? Colocando aquela pessoa ali, né? Eu sou mais inteligente que você. Mas são dois homens. São dois homens. Por mais que essa pessoa tenha vamos dizer assim, um currículo, um conhecimento numa determinada área, ele não pode desprezar uma pessoa que não tem estudo, que tem conhecimento em outras áreas. Ele pode não ter o conhecimento que ele tem naquilo que ele se especializou. Mas o homem é um ser inteligente. E ele pode alcançar aquilo que a sua mente puder, né? Até onde a sua mente pode chegar. Mas a comparação entre Deus e o homem é algo incomparável. Por isso que todas as vezes que o homem se depara com Deus, ele fala assim, minha boca tem que estar no pó. Porque como nós vamos nos comparar? Como que nós vamos querer discutir com Deus se aquilo é justo ou não que está acontecendo e nos insubordinar com aquele que criou todas as coisas? Há um tempo atrás não se sabia, não se conhecia que existem milhões de estrelas, galáxias, milhões de galáxias, que o universo é infinito, que existem, eu nunca sabia disso, outros sóis por aí. Nós nem conhecemos a nossa realidade. O ser humano ainda desconhece o seu próprio corpo. A medicina avança e descobre-se coisas que o homem não sabia, que está ali, está no seu dia a dia. Como é que ele quer questionar a Deus? Como é que ele quer achar que é mais sábio do que Deus, que os seus caminhos são melhores dos caminhos do Senhor? Matthew Henry, em seu comentário desse verso, ele encerra com as seguintes palavras. Ele diz assim: o seu fim é realmente amedrontador, especialmente pelo seu engano. São os caminhos da morte eterna. A sua iniquidade certamente será a sua ruína, e eles irão perecer com uma mentira em sua mão direita. As pessoas que se enganam a si mesmas provarão ser no final destruidoras de si mesmo. Como somos estúpidos, né? E eu estou dizendo os mais inteligentes entre nós, por pensar alguma coisa que vá além da nossa realidade, né? Por pensar que somos alguma coisa. O apóstolo Paulo teve que tratar esse problema na igreja de Corinto. Pô, vocês, ali parecia naquela época, né, uma escola de retórica, os melhores oradores, os homens que tinham um conhecimento ali, né, estavam ali presentes, maior conhecimento e tal, e aquela coisa toda. E Paulo disse assim: vem cá, o que está acontecendo aí? Não estou entendendo. Vocês falam dessas coisas como se essas coisas tivessem origem em vocês. Mas não é assim, não. Não é assim. Essas coisas não têm origem. A inteligência que vocês têm, a capacidade que vocês têm, essa coisa foi dada por vocês, não é inata. A gente diz que inato é aquilo que nasce com o homem. O que nasceu conosco? O que é inato, segundo a Escritura? Nada. Nada. Porque o homem foi feito de barro, ele é pó, e foi assoprado sobre ele. Sopro tem a ver com o Espírito Santo, é a mesma palavra de alma no original hebraico. Ele soprou o seu espírito. Então tudo que nós temos de inato, na realidade, é de Deus, é da natureza dele, não da nossa. A Escritura diz que neles nos movemos e existimos. Quando Paulo chega ali em Atenas, ele fala isso.
Porque os homens estavam buscando uma religiosidade, um Deus fora do Deus das Escrituras, porque não conheciam as Escrituras. E por não conhecerem as Escrituras, eles viviam a sua religiosidade da sua forma carnal decaída. E o que podemos ter de uma religião pode ser até no nosso meio cristão, que não seja fruto de um entendimento bíblico, é uma religião falsa. Por isso a importância ali de Paulo falar para Timóteo e Tito como é a igreja se forma assim. E existem muitas igrejas que estão caminhando em caminhos que não são esse, que não são direitos, que vão levar em caminhos de morte. Mas supostamente estão pregando o Evangelho. Mas começam a acrescentar uma coisa ali, uma coisa aqui. Começam a tornar a igreja mais aprazível, mais palatável, onde a mensagem central do Evangelho não aparece. Como você vai falar em graça, se você não fala em juízo? Não existe graça, né? Às vezes, isso não tem graça, porque não tem valor. Não tem valor. E o valor do Evangelho está na sua condenação. Pastor, o que o senhor está dizendo? O valor do Evangelho está... Isso, na realidade, o valor do Evangelho está em entendermos que somos pecadores, que merecemos o inferno, que pecamos contra Deus, estamos distantes, viramos as costas para Deus, mas a graça nisso tudo está em que Deus pagou esse preço. Ele pagou o preço, a graça está aí. Ela não pode ser separada ou distinta daquilo que a faz manifestar como graça, que é a nossa condição, que é o nosso estado. Por isso não podemos entender o Evangelho se não entendermos que precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Por isso a mensagem de João Batista era tão dura. Não que a mensagem de Cristo não fosse. Ele começa também falando sobre isso. E às vezes que ele se digladiou com os fariseus hipócritas. Mas ele era aquele que tinha em si a essência de tudo, a plenitude de Deus, porque ele era o próprio Deus. Ele trazia o juízo e trazia a sua graça conjuntamente. A palavra do Senhor aqui está dizendo que existe um caminho, e que não é o caminho que você pensa que é. Mas eu acho assim, eu acho assado, porque Deus assim, Deus assado. É o que a palavra de Deus diz. As nossas concepções a respeito da religião, da vida, da nossa condição e de nós mesmos, ela deve estar fundamentada aqui na palavra do Senhor. É esse caminho que nós devemos seguir. O Senhor Jesus, depois que pregou ali o Sermão do Monte, e se eu não me engano, esse é um dos primeiros sermões do Senhor Jesus ali aos seus discípulos, ele fala muitas coisas, ajusta muitas coisas. Os sábios, ou seja, os doutores da lei disseram assim, mas a verdade é essa. E aí no final, lá no capítulo 7, ele diz assim: o homem só tem dois caminhos. Ele vai construir a sua casa dessa forma, ou assim. Ele vai construir na areia, ou vai construir na rocha. E essa construção vai durar. Está construída na areia, está firme. As duas construções se levantam.
E falando em construção e reforma, né? Se coloca ali tudo que você pode colocar de bonito, de belo, que o seu dinheiro possa alcançar, está ali, né? Você está construindo. As duas estão de pé. Mas quando chegar a tempestade, a dificuldade, aí nós vamos ver qual das duas realmente foi construída num fundamento sólido. Porque os homens que, como diz Mateus, capítulo 7, ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E todo aquele, verso 26, que ouve as minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Em que construção nós estamos construindo? E nós não estamos falando aqui de perfeição. Nós estamos falando aqui de retidão. E nós não somos perfeitos. Mas nós estamos construindo em que base? Lá em 1 Reis, me esqueci agora, é um texto que eu uso muito quando eu vou falar sobre Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalho que edifica. Acho que é 11:38, 1 Reis 11:38. Quando um profeta fala com Jeroboão, e ele diz assim: Jeroboão, se você seguir os estatutos do Senhor, os mandamentos do Senhor, eu edificarei uma casa estável, como edifiquei a Davi. Se você olhar para a vida de Davi, Davi foi um homem abençoado por Deus, mas ele teve problemas. Teve pecados na sua vida, omissões com seus filhos. As coisas às vezes aconteciam na frente dele e ele não percebia o que estava acontecendo. E pela sua falta de percepção, e isso era juízo também de Deus na vida dele, houve situações de morte, de grande sofrimento. Mas aonde ele estava sustentado? Na rocha, que é Cristo. Ele permaneceu firme diante de todas essas coisas, diante dos seus próprios erros. Ele aprendeu com os seus erros, como diz lá Provérbios capítulo 28, versos 13 e 14, que aquele que reconhece o seu pecado alcança a misericórdia, e chama esse homem de constante no temor do Senhor. Ele aprendeu com os seus erros, ele cresceu, e todas essas coisas na sua vida foram coisas que Deus colocou para que ele crescesse e fosse chamado um homem segundo o coração do Senhor. Como eu gostaria de ser chamado assim? Um homem segundo o coração de Deus. Aonde nossos pés estão fincados? Qual é o fundamento em que você está trilhando ou planejando a sua vida? Qual é a coisa mais importante para você? Qual é a sua prioridade? Todas essas coisas vão mostrar para onde nós estamos indo, e não só isso, aonde estamos hoje. A palavra do Senhor, ela é insistente em dizer: as minhas palavras são verdade e escudo para todos aqueles que temem ao Senhor. Vamos orar. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, queremos, ó Pai, te agradecer pela Tua palavra e reconhecer, ó Senhor Deus, que o melhor de nós, reconhecer nós mesmos, ó Pai, a nossa estupidez, a nossa insensatez, a nossa estultícia, quando não ouvimos a voz do Senhor, quando não temos buscado na Sua palavra incessantemente o conhecimento dela para a vida.
Quando queremos ser um profissional em determinada área, nós estudamos, nos dedicamos, colocamos ali o nosso coração, a nossa mente naquilo ali, aquilo se torna a nossa prioridade, mas muitas vezes não fazemos isso com o reino de Deus, com a palavra de Deus. E assim como a Escritura diz, somos levados por qualquer vento de doutrina. Senhor, tem misericórdia de nós. E faça com que o nosso desejo, em primeiro lugar, seja conhecer a Tua vontade e andar nos Teus caminhos, na simplicidade de um coração que teme ao Senhor. E que os nossos olhos não estejam sendo, Senhor Deus, desviados por aquelas coisas que são bênçãos de Deus e que podem tornar, e que muitas vezes se tornam pecados em nossas vidas. E muito menos, como diz a Escritura, cobiçar a vida dos ímpios, pela sua falsa prosperidade, pelo seu falso sentimento de bem-estar. Que possamos, ó Pai, estar alegres e contentes com a nossa situação, mas descontentes sim, quando não estivermos crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, o amado da nossa alma. Fica com o teu povo, ó Pai, é o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém.